Fala pessoal, Douglas Saito aqui do CPA e seja bem-vindo à primeira aula das virtudes comportamentais. Né? O que é isso, né? Virtudes comportamentais? A gente tem falado muito de competências técnicas, né? Aquilo que a gente realmente aprende como engenheiro de produção e aplica, né? Que são as ferramentas, são os métodos e as técnicas. E agora a gente vai falar um pouco de comportamento, né? De um âmbito mais geral, no sentido de motivação, de propósito, é aquilo que te move propriamente, né? Qual é a diferença fundamental é que, né, por exemplo, se você pegar todas as ferramentas do engenheiro de produção, né, ter todas elas, saber 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ferramentas, ainda assim vai faltar alguma coisa. Ainda assim, você pode acordar de manhã cedo e não querer ir trabalhar. Você pode estar chateado com o seu gestor, chateado com a sua empresa, você não pode ter nenhuma inspiração, você não pode ter nenhuma vontade, nenhum motivo, nenhum, se você preferir, propósito, um fundamento, né, que te faz ir lá aplicar as 10.000 ferramentas do engenheiro de produção. Então, existe uma complementaridade nisso. A gente está falando de ferramenta e depois agora, né, em paralelo, nós estamos falando de comportamento. E a primeira chave que a gente vai conversar um pouco aqui, ela se chama potência, né? Potência. É a primeira grande virtude que a gente aplica aqui no CPA. A potência nada mais é que essa vontade, essa motivação. Né? Se eu for te fazer uma pergunta, né, a pior pergunta possível, a mais difícil de responder sobre motivação é: o que te motiva a acordar todo dia e trabalhar, por exemplo? Né? Existe algum motivo, algum propósito, algum sentido nisso? Né? Muitos dirão que é, por exemplo, para cuidar da própria família. Né? Eu preciso de dinheiro, por exemplo, para cuidar da minha família. Outros dirão porque gostam de trabalhar. Né? Outros dirão que é pura e exclusivamente por necessidade. Outros dizem porque o pai e a mãe mandou. Outros vão dizer que vão trabalhar, né, porque é o que sobrou. Né? De tudo aquilo que foi aparecendo na vida, de tudo aquilo que veio de encontro, o que sobrou foi trabalhar. Então, né, para você ir trabalhar, né, a potência é como se fosse um combustível. Né? É essa a ideia. Né? Assim como um carro precisa de combustível para ir à frente, ou seja, o carro está na posição A e quer ir para a posição B, ele precisa se deslocar. Para se deslocar, ele gasta, ele consome um combustível, ele precisa de um combustível, ele precisa de uma motivação para ir de A para B. É a mesma coisa você. Né? Para você ir fazer o que você tem que fazer por qualquer motivo que seja, existe uma motivação por trás. Existe alguma coisa que te impulsiona. Existe um combustível em você. Existe a potência, né? A própria definição de potência é uma transformação, é um vir a ser. Né? Quando você fala, aquele garoto joga bola, aquele garoto tem potencial, né? Você imagina ele no futuro. Né? Você imagina ele daqui a algum tempo e ele será melhor do que o que ele está hoje. Justamente isso que é a potência. Alguma coisa no futuro irá se transformar. Para ele se transformar, ele precisa, né, ter essa característica que é de impulsionar ele para frente. Então, existe uma espécie de energia, né, vamos dizer assim, né, uma espécie de energia, alguma coisa que te move a fazer o que você faz. Sem isso, né, como é que você vai utilizar um Pareto? Como é que você vai utilizar um Chical? Como é que você vai, ou pelo menos dar o melhor, né? Você pode até utilizar isso, né, mas de maneira fria, de maneira morna, né? A gente quer que você use isso com intensidade, a gente quer que você use isso da melhor maneira possível. E para isso você precisa desse combustível. É por isso que nós vamos tratar agora de potência. É exatamente isso que potência quer dizer. Bom, vou fazer uma pequena introdução, né, do que a gente quer tratar aqui, quais são os parâmetros que eu vou utilizar, e depois eu vou dar apenas uma dica do que a potência poderia aparecer, né? Ela poderia, de certa maneira, se representar para você, e aí sim tudo vai fazer um pouco mais de sentido. Para eu te explicar como que, teoricamente, ganha potência, eu poderia utilizar de uma artimanha, eu poderia utilizar de um método para que isso acontecesse.
Eu poderia, por exemplo, te dar uma lista de condutas, né? Uma lista do que você tem que fazer para ganhar potência. Eu poderia te dar uma lista do que eu faço, por exemplo, né, para que me motive a dar uma aula, por exemplo. Não só uma aula, acordar bem disposto de manhã cedo, não só isso, para ir jogar bola, para ir na academia. Eu poderia te dar uma lista de várias coisas, né, que você pode fazer. E é o que normalmente acontece, né? Isso você pode ver na autoajuda ou você pode ver em alguns livros 10 maneiras de ser feliz. É a mais clássica de todas. 5 maneiras de se dar bem no casamento. 5 maneiras de você emagrecer. 5 vezes alguma coisa. Então, é uma lista de condutas. É uma coisa que você tem que fazer, né? Uma característica já, uma conduta já determinada, né, que você tem que fazer, que você alcançaria lá. Então eu poderia fazer 10 coisas que você tem que fazer para ganhar potência. E aí, a autoajuda ela é muito boa. Eu leio autoajuda, todo mundo lê autoajuda, eu tenho vários livros de autoajuda dessas dicas, e ela é muito bom para inspiração, para você saber que isso existe, né, que realmente pessoas são felizes e que realmente é possível ganhar dinheiro, por exemplo. Isso acontece de fato. Só que tem um problema, na verdade tem 2 problemas fundamentais na autoajuda que eu quero evitar na minha explicação. A primeira delas, né, é óbvia. O que me dá potência, ou seja, o que eu faço que me inspira, o que eu faço que me dá energia, de certa maneira, o que me dá prazer, o que eu faço e que me move para frente, não necessariamente tem que coincidir com o que você faz, né? É muito legal. Se eu como chocolate, eu amo chocolate, chocolate é a minha vida. Eu como chocolate, né? E isso me dá uma sensação muito boa, me dá uma sensação de prazer, dá vontade de sair e abraçar todo mundo. Eu fico com uma potência, eu me eleva, eu me torno um ser melhor quando eu como chocolate. Não necessariamente para você isso vai ter o mesmo efeito, né? Por quê? Porque nós somos diferentes, né? Na verdade, nós somos singulares, né? Singular. Porque não precisa nem comparar eu e você, né? A diferença, ela pressupõe comparação. Eu comparo eu e você e vejo que nós somos diferentes. Quando você é singular, você não precisa de comparar. Pode ter só eu no mundo inteiro, que eu sei que se tiver uma outra pessoa, não são iguais. Né? Então, nós somos singulares. Então, não há porquê o que me dá potência, ou o que te faz feliz, ou qualquer outro tipo de metodologia, né, conceitual, diferente de uma ferramenta técnica, uma metodologia conceitual, que é um pouco abstrata, por exemplo, felicidade, né? Não há porquê o que te faz feliz me faz feliz e vice-versa. Esse é um problema fundamental de eu te dar uma 10 listas de como ganhar potência, por exemplo, né? Então eu prefiro evitar esse tipo de coisa. E existe um segundo problema, né, fundamental com uma lista. Por mais que exista, né, imaginamos que no caso do chocolate, por mais que exista uma coincidência do que eu gosto com o que você gosta, né? Imagina, eu falo para você agora na minha aula, coma chocolate, que isso é tudo de bom. Você vai ter energia de manhã cedo, aí sim você vai estar muito motivado, vai ter um propósito. A vida começa a fazer sentido na hora que você come chocolate. E aí você, por coincidência, né, também gosta muito de chocolate. Para você é tudo isso mesmo que eu acabei de falar. Tudo isso e mais até, você gosta muito mais, né? Vamos dizer que isso é uma verdade. E imagina que até estatisticamente, né, a maioria das pessoas gosta de chocolate mesmo, e isso é tudo mesmo a verdade sobre chocolate. Existe um segundo problema, que ele é também um problemão, que é o seguinte, né? As condições que nós encontramos também são diferentes.